Olá, meus queridos. Eu sou Dona Helena, tenho 78 anos, e hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei no meu peito por mais de 6 décadas. Uma história que mudou o rumo da minha vida para sempre, e que talvez possa tocar o coração de vocês também. Era uma noite fria de julho de 1962. Eu tinha acabado de completar 16 anos, e o vento gelado batia nas janelas da nossa pequena casa de madeira no interior de Minas Gerais. Lembro-me perfeitamente do barulho que as tábuas faziam quando o vento soprava forte, como se a casa inteira fosse desabar. Mas não era o vento que me assombrava naquela noite. Era algo muito pior. Deixem-me voltar um pouco no tempo para vocês entenderem como tudo começou. Eu nasci em 1946, filha única de Dona Rosa, uma mulher batalhadora que trabalhava como costureira para sustentar nossa casa. Meu pai biológico eu nunca conheci. Mamãe me dizia que ele havia partido quando eu ainda estava em seu ventre e nunca mais deu notícias. Era um assunto que ela evitava falar, e eu aprendi desde pequena a não insistir. Nossa casa ficava na Rua das Flores, número 47. Era uma casinha simples, com 3 cômodos apenas. A sala que também servia de quarto para mamãe, a cozinha pequena com fogão a lenha e meu quartinho nos fundos. As paredes eram de madeira, pintadas de azul desbotado, e o chão era de tábua corrida que rangia quando caminhávamos pela casa. No quintal, tínhamos um pé de jabuticaba que dava frutos doces no verão e algumas galinhas que garantiam nossos ovos. Mamãe era uma mulher pequena, de cabelos castanhos sempre presos num coque baixo, e mãos calejadas de tanto costurar. Ela tinha um sorriso doce, mas seus olhos carregavam uma tristeza que eu só fui entender anos depois. Trabalhava de sol a sol na sua máquina Singer, costurando vestidos para as mulheres da cidade. O barulho daquela máquina era como uma melodia constante na nossa casa. Eu era uma menina quieta, sempre com um livro na mão quando não estava ajudando mamãe. Gostava de ler embaixo do pé de jabuticaba, sonhando com mundos distantes e príncipes encantados, como nas histórias dos livros emprestados da biblioteca da escola. Meus cabelos eram compridos e cacheados, cor de mel, e mamãe sempre dizia que eu tinha os olhos mais bonitos da cidade verdes, como o campo depois da chuva. Até os meus 12 anos, éramos só nós duas. Mamãe e eu contra o mundo. Ela me ensinava a costurar, a cozinhar, a cuidar da casa. Conversávamos sobre tudo enquanto ela trabalhava, e eu me sentia a menina mais amada do mundo. Nossas noites eram preenchidas pelas histórias que ela contava, sobre princesas corajosas e finais felizes. Mas em 1958, quando eu completei 12 anos, tudo mudou. Foi quando seu Antônio apareceu na nossa vida. Lembro-me perfeitamente do dia em que o vi pela primeira vez. Era uma tarde de domingo e eu estava lendo no quintal quando ouvi vozes na sala. Mamãe estava conversando com um homem de voz grave e forte. Escondi-me atrás da porta da cozinha para espiar e vi um homem alto, moreno, com bigode espesso e mãos grandes como pás. Usava um chapéu de couro e botas sujas de barro. Rosa, você não pode continuar sozinha criando essa menina, dizia ele, gesticulando com as mãos grandes. Uma mulher precisa de um homem para protegê-la, e uma criança precisa de um pai. Mamãe baixava a cabeça, mexendo nervosamente no avental. Eu sei, Antônio, mas... Não tem mas nem meio mas, Rosa. Eu vou cuidar de vocês duas como se fossem minha própria família. Naquele momento, algo dentro de mim se arrepiou. Não sei explicar o que era, mas havia algo no jeito que ele olhava para nossa casa, como se já fosse dono de tudo, que me causou um desconforto estranho. Antônio era viúvo, uns 15 anos mais velho que mamãe. Trabalhava numa fazenda nos arredores da cidade e tinha a fama de ser um homem trabalhador e honesto. Pelo menos era o que todos diziam. Ele começou a aparecer em casa com mais frequência, sempre trazendo presentes para mamãe, flores do campo, frutas da fazenda, tecidos bonitos para ela costurar. No início, mamãe parecia feliz. Seus olhos brilhavam de uma forma que eu não via há muito tempo. Ela cantarolava enquanto cozinhava,
arrumava o cabelo com mais cuidado, e até comprou um vestido novo com o dinheiro que estava guardando para consertar o telhado. Comigo, seu Antônio tentava ser gentil. Trazia balas de mel da cidade, perguntava sobre a escola, elogiava minha leitura. Mas havia algo no seu olhar que me incomodava profundamente. Era como se ele estivesse sempre me estudando, me avaliando, como um fazendeiro observa um animal antes da compra. Que menina bonita você tem, Rosa, ele dizia frequentemente, passando a mão pesada no meu cabelo de uma forma que me fazia querer correr para o meu quarto. Vai ser uma mulher muito bonita quando crescer. Mamãe sorria orgulhosa, mas eu sempre me esquivava dos toques dele. Havia algo errado, algo que meu coração de criança percebia, mas minha mente ainda não conseguia compreender. O noivado deles foi anunciado em dezembro de 1958 e eles se casaram numa cerimônia simples na igreja do centro em fevereiro de 1959. Eu tinha 13 anos e assistia a tudo com um aperto no peito que não sabia explicar. Mamãe estava radiante no seu vestido branco simples que ela mesma costurou, e seu Antônio sorria de um jeito que não chegava aos olhos. Depois do casamento, ele se mudou para nossa casa. E foi quando tudo começou a mudar de verdade. No início, as mudanças eram sutis. Ele reorganizou os móveis da sala, disse que a máquina de costurar de mamãe fazia muito barulho e deveria ficar nos fundos da casa, reclamou das minhas leituras, debaixo da jabuticabeira. Menina tem que ajudar em casa, não ficar com a cabeça no mundo da lua, dizia ele, tirando o livro das minhas mãos. Esses livros enchem a cabeça de bobagem. Mamãe tentava me defender timidamente, mas Antônio, ela sempre foi boa nos estudos. Estudos não vão ajudar ela a ser uma boa esposa e mãe, Rosa. É isso que mulher tem que saber. E assim, lentamente, meu mundinho foi se transformando numa prisão. Não podia mais ler no quintal. Tinha que estar sempre ocupada com alguma tarefa doméstica. Não podia conversar alto, não podia rir muito, não podia praticamente existir. Mas o pior ainda estava por vir. Com o passar dos meses, seu Antônio começou a demonstrar um lado mais sombrio. Gritava com mamãe por qualquer coisa se a comida estava salgada demais, se a camisa não estava passada do jeito que ele gostava, se ela demorava muito conversando com as vizinhas. Mulher minha não fica batendo papo na rua como, gritava ele, e mamãe baixava a cabeça, pedindo desculpas. Comigo, ele se tornava cada dia mais controlador. Queria saber onde eu estava a cada minuto, com quem conversava na escola, que notas eu tirava. E sempre, aquele olhar estranho que me seguia pela casa. Um dia, quando eu tinha 14 anos, estava varrendo o quintal quando ele chegou do trabalho mais cedo que o normal. Mamãe tinha saído para entregar um vestido na casa de uma cliente. Ficamos sozinhos pela primeira vez. Helena, ele me chamou da porta da cozinha. Vem cá. Aproximei-me com o coração disparando, sem saber por quê. Você está virando mocinha, né? Disse ele, me olhando de cima a baixo de um jeito que me fez querer me esconder. Tá ficando igualzinha à sua mãe quando era nova. Tentei me afastar, mas ele segurou meu braço. Não precisa ter medo de mim, menina. Eu sou seu padrasto agora. É meu dever te educar, te ensinar como ser uma boa mulher. Suas mãos eram ásperas e quentes, e eu me sentia pequena e indefesa. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim gritou perigo, mas eu era muito nova para entender o que estava acontecendo. Você não vai contar nada para sua mãe sobre nossa conversa, né? Disse ele, apertando meu braço com mais força. Ela não ia entender. Mulheres não entendem certas coisas. Balancei a cabeça que sim, apenas querendo me livrar daquele momento. Ele me soltou e eu corri para meu quarto, trancando a porta e encostando uma cadeira na frente. A partir daquele dia, comecei a viver com medo constante. Medo de ficar sozinha com ele, medo de mamãe sair de casa, medo até de dormir. Eu não sabia como explicar para mamãe o que estava sentindo,
porque nem eu mesma entendia completamente. Mamãe, por sua vez, parecia estar cada vez mais apagada. Os gritos constantes de seu Antônio, as críticas e humilhações estavam acabando com ela. Ela emagreceu, seus cabelos ficaram grisalhos antes do tempo, e aquele brilho no olhar desapareceu completamente. Às vezes, tarde da noite, eu a ouvia chorando baixinho no quarto dela. Queria correr e abraçá-la, dizer que tudo ia ficar bem, mas eu mesma não acreditava nisso. Nossa casa, que antes era um refúgio de amor e carinho, havia se transformado num lugar sombrio e silencioso. Na escola, eu tentava ser a mesma menina de sempre, mas as professoras percebiam que algo estava errado. Minha melhor amiga, Cristina, sempre perguntava por que eu estava tão quieta, por que não sorria mais como antes. É nada não, Cris, eu respondia. É só que estou cansada. Mas como explicar que estava cansada de viver com medo? Como contar que minha própria casa havia se tornado um lugar assombrado? Os meses foram passando, e eu estava prestes a completar 16 anos. Mamãe sugeriu uma pequena festa, apenas com algumas amigas e vizinhas, mas seu Antônio disse que era besteira gastar dinheiro com bobagem. Aniversário é coisa de criança rica, resmungou ele. Menina pobre tem que agradecer por estar viva e com saúde. Mamãe insistiu timidamente, disse que era uma data importante, que eu só completaria 16 anos uma vez na vida. Para minha surpresa, ele cedeu, mas com condições. Tá bom, pode fazer a festinha dela. Mas nada de barulho demais, nada de bagunça, e todo mundo vai embora cedo. E assim foi marcado o meu aniversário de 16 anos para o dia 15 de julho de 1962. Mamãe fez um bolo simples de fubá, preparou alguns salgadinhos e convidou 3 amigas minhas da escola e 2 vizinhas. Seria uma comemoração pequena, mas eu estava feliz pela primeira vez em muito tempo. No dia da festa, acordei com uma sensação estranha, como se algo importante fosse acontecer. Não sabia se era bom ou ruim, mas havia uma energia diferente no ar. Mamãe estava mais animada que o normal, cantarolando enquanto preparava os quitutes, e até seu Antônio parecia mais calmo. A festa começou às 3 da tarde. Minhas amigas chegaram com pequenos presentes: um lenço bordado, um livro de poesias, uma boneca de pano. As vizinhas trouxeram doces caseiros e muitos abraços carinhosos. Por algumas horas, nossa casa voltou a ter vida, risos e alegria. Mas conforme o dia foi passando e a noite se aproximando, eu notava que seu Antônio estava bebendo. Ele havia comprado uma garrafa de pinga para comemorar, dizia ele, mas a cada gole que dava, seu olhar ficava mais pesado e estranho. Às 8 da noite, as visitas foram embora. Mamãe começou a arrumar a casa, guardar os pratos, limpar a bagunça da festa. Eu a ajudava, feliz pelos momentos de alegria que acabáramos de viver, quando seu Antônio me chamou. Helena, vem cá. Quero te dar meu presente de aniversário. Mamãe sorriu. Que surpresa boa, Antônio. Você não tinha me falado que tinha comprado presente para ela. Ele deu um sorriso estranho. É uma surpresa para vocês duas. Aproximei-me dele com cuidado. Ele estava sentado na cadeira da sala, a garrafa de pinga na mesa ao lado, os olhos vidrados e vermelhos. Chegue mais perto, disse ele. Não precisa ter medo. Mas eu tinha medo. Muito medo. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. 16 anos, murmurou ele, me olhando de um jeito que me fez querer desaparecer. Agora você já é uma mulher. E foi nesse momento que mamãe, que estava na cozinha lavando louça, começou a perceber que algo não estava certo. Ela parou o que estava fazendo e veio até a sala. Antônio, que presente é esse? Perguntou ela, com uma voz ligeiramente preocupada. Ele se levantou cambaleando um pouco e pôs a mão no meu ombro. Seus dedos apertaram com força, e eu senti um arrepio de terror percorrer minha espinha. O presente, disse ele, com uma voz que eu nunca havia ouvido antes, é que hoje essa menina vai aprender o que é ser mulher de verdade. Mamãe palideceu. Eu comecei a tremer. E foi nesse exato momento que compreendi que minha vida ia mudar para sempre.
que aquela noite do meu 16º aniversário seria marcada não por alegria e celebração, mas por algo terrível que eu nem conseguia imaginar. O vento lá fora batia nas janelas com mais força, as tábuas da casa gemiam, e eu senti como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar sobre minha cabeça. Mas o pior ainda estava por vir. O silêncio que se seguiu às palavras de seu Antônio foi ensurdecedor. Mamãe ficou paralisada na porta da cozinha, com as mãos ainda molhadas da louça, os olhos arregalados de horror, enquanto começava a compreender o que ele queria dizer. Antônio, ela sussurrou, a voz trêmula, o que você está falando? Ele riu de um jeito que me gelou o sangue. Era uma risada sem alegria, sem humanidade. Seus dedos apertaram meu ombro com mais força, e eu senti que ia desmaiar de tanto medo. Estou falando que é hora dessa menina crescer, Rosa. É hora dela aprender coisas que só uma mulher casada pode ensinar. Naquele momento, mamãe compreendeu totalmente o que estava acontecendo. Vi o horror se espalhar pelo seu rosto, vi suas pernas vacilarem como se fosse cair. Não, ela disse, se aproximando de nós com passos trêmulos. Antônio, não, ela é minha filha. É apenas uma criança. Criança? Ele gargalhou. Olhe bem para ela, Rosa. Olhe como ela cresceu. Como ficou bonita. 16 anos já é idade suficiente. Tentei me soltar da mão dele, mas seus dedos eram como garras de ferro. Mamãe chegou mais perto, tentando me puxar para longe dele. Tire as mãos da minha filha, gritou ela, numa coragem que eu nunca havia visto antes. Tire as mãos dela agora. Foi então que ele se virou para mamãe com uma fúria que eu jamais imaginei que existisse. Seus olhos estavam injetados de sangue, o rosto contorcido numa expressão diabólica. Sua filha, berrou ele. Quem sustenta essa casa sou eu. Quem paga a comida que vocês comem sou eu. Essa menina me deve obediência, assim como você. E antes que pudéssemos reagir, ele levantou a mão e deu um tapa no rosto de mamãe com tanta força que ela voou para o outro lado da sala. Ouvi o barulho seco do impacto, vi mamãe cair no chão, e algo dentro de mim se partiu. Mamãe! Gritei, tentando correr até ela, mas ele me segurou pelos 2 braços. Você não vai a lugar nenhum, disse ele, me puxando contra seu peito. Hoje você vai aprender a ser uma mulher obediente. Mamãe se levantou do chão com o rosto já inchando, sangue escorrendo do canto da boca. Mas mesmo assim, mesmo machucada e aterrorizada, ela não desistiu. Você não vai tocar na minha filha, disse ela, se colocando entre nós. Passe por cima do meu corpo, mas você não vai encostar um dedo nela. O que aconteceu a seguir foi o momento mais aterrorizante da minha vida. Seu Antônio soltou uma das minhas mãos e agarrou mamãe pelo pescoço, levantando-a do chão com uma força assustadora. Se é assim que você quer, rosnou ele, então é assim que vai ser. Vi mamãe se debatendo, tentando respirar, suas mãos arranhando os braços dele numa tentativa desesperada de se soltar. Seus olhos se encontraram com os meus, e neles eu vi um pedido de desculpas, um último gesto de amor antes que tudo escurecesse. Para! Gritei com todas as forças que tinha. Para, por favor. Eu faço o que você quiser, mas solta ela. Ele parou por um momento, olhando para mim com interesse renovado. É mesmo, disse ele, ainda segurando mamãe pelo pescoço. Você vai ser uma boa menina? Balancei a cabeça desesperadamente, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu faço qualquer coisa, mas por favor, não machuca ela. Ele soltou mamãe, que desabou no chão tossindo e engasgando, tentando respirar. Corri até ela, abracei seu corpo trêmulo, enquanto ela chorava baixinho. Perdão, minha filha, sussurrou ela no meu ouvido. Perdão por não conseguir te proteger. Já chega de conversa, disse seu Antônio, nos separando com brutalidade. Helena, você vai para o seu quarto. Agora. Não. Mamãe tentou se levantar, mas ele a empurrou de volta para o chão. Helena, corre. Corre e pede ajuda. Mas onde eu podia correr? Era noite fechada, as casas dos vizinhos estavam longe, e ele era muito mais forte que nós duas juntas. Além disso, ele estava entre mim e a porta de saída.
Se você tentar correr, disse ele, lendo meus pensamentos, eu mato sua mãe. E depois eu encontro você. Não havia escolha. Com o coração partido e as pernas tremendo, comecei a caminhar em direção ao meu quarto. Cada passo era uma agonia, cada respiração era um esforço sobrenatural. Helena, mamãe gritou atrás de mim. Lembra que eu te amo. Lembra sempre que eu te amo. Entrei no meu quarto e ele fechou a porta atrás de nós. O som da chave girando na fechadura ecoou como um tiro na minha alma. Estava sozinha com o demônio que havia destruído nossa família. O que aconteceu naquele quarto, meus queridos, foi algo que guardei em silêncio por décadas. Algo que me marcou tão profundamente que ainda hoje, aos 78 anos, às vezes acordo no meio da noite suando frio e tremendo de pavor. Ele me machucou de todas as formas possíveis, física e emocionalmente. Destroçou minha inocência, minha confiança no mundo, minha capacidade de acreditar que as pessoas podiam ser boas. Naquela noite, a menina alegre e sonhadora que eu era morreu, e no seu lugar nasceu uma jovem assombrada pelo terror e pela dor. Quando tudo acabou, ele se vestiu calmamente e abriu a porta. Se você contar para alguém o que aconteceu aqui hoje, disse ele, sem nem olhar para mim, eu mato sua mãe. E depois mato você. Ninguém vai acreditar numa menina mentirosa mesmo. E saiu, me deixando sozinha no escuro, quebrada em 1000 pedaços. Não sei quanto tempo fiquei ali, encolhida no canto do quarto, abraçada aos meus joelhos, chorando em silêncio. Horas depois, ouvi mamãe batendo baixinho na porta. Helena, minha filha, abre para mim, sussurrava ela. Por favor, abre para mamãe. Levantei-me com dificuldade e abri a porta. Mamãe estava com o rosto inchado e roxo, mas seus olhos brilhavam de lágrimas quando me viu. Ela me abraçou com tanto amor, tanta força, que por um momento senti que talvez as coisas pudessem ficar bem. Desculpa, minha menina, chorava ela. Desculpa mamãe não ter conseguido te proteger. Ficamos abraçadas assim até o amanhecer, sem falar nada, apenas sentindo a presença uma da outra. Quando o sol nasceu, mamãe olhou nos meus olhos com uma determinação que eu não via há muito tempo. Nós vamos sair daqui, disse ela. Eu vou encontrar o jeito. Mas seu Antônio não nos deixaria ir facilmente. Nos dias que se seguiram, ele se tornou ainda mais controlador. Trancava a porta de casa quando saía, levava as chaves, não nos deixava sair nem para ir à igreja aos domingos. Vocês duas vão ficar quietinhas aqui, dizia ele. Não quero nenhuma das duas na rua falando besteira por aí. Mamãe tentou enviar uma mensagem para sua irmã que morava em Belo Horizonte, mas ele descobriu e a espancou tanto que ela ficou de cama por uma semana. Eu cuidei dela como pude, fazendo compressas frias para os hematomas, dando-lhe água e comida escondido. Durante essas semanas terríveis, mamãe ficou muito doente. Não era só pelos ferimentos físicos, mas algo dentro dela estava se quebrando. Ela tossia sangue, não conseguia comer, ficava febril durante a noite. Mamãe, a senhora precisa de um médico, eu implorava. Não tem dinheiro para médico, minha filha, ela sussurrava. E mesmo se tivesse, ele não me deixaria sair daqui. Sua Antônio continuava suas monstruosidades comigo sempre que mamãe dormia ou estava muito fraca para interferir. Cada vez era um novo inferno, uma nova destruição da minha alma. Eu tinha se tornado uma sombra de mim mesma, caminhando pela casa como um fantasma. As vizinhas começaram a desconfiar. Dona Maria, que morava na casa ao lado, perguntou para seu Antônio onde estávamos, por que não nos via mais. Estão doentes, ele respondeu grosseiramente. Coisa de mulher. Não querem ver ninguém. Mas Dona Maria era uma mulher esperta. Ela percebeu que algo estava muito errado quando parou de ouvir o barulho da máquina de costura de mamãe, que antes era constante. Uma manhã, enquanto seu Antônio estava na fazenda, Dona Maria pulou a cerca baixa que separava nossos quintais e bateu na porta dos fundos. Rosa, Helena, sei que vocês estão aí dentro. Mamãe estava deitada, muito fraca, mas fez sinal para eu não abrir. Ele disse que se a gente falar com alguém, sussurrou ela.
Mas Dona Maria não desistiu. Rosa, se você não abrir essa porta, eu vou chamar o Padre Joaquim. Foi quando mamãe tomou uma decisão que mudaria tudo. Abre, Helena, ela disse. Abre para ela. Abri a porta dos fundos e Dona Maria quase desmaiou quando nos viu. Eu estava magra como um graveto, com olheiras profundas e marcas pelo corpo. Mamãe estava irreconhecível, pálida como um cadáver, os olhos fundos e sem brilho. Meu Deus do céu! Exclamou Dona Maria. O que aconteceu com vocês? Mamãe olhou para mim, depois para ela, e tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Dona Maria, disse ela com a voz fraca, precisa nos ajudar. Aquele homem está nos matando. E contou tudo. Sobre os espancamentos, sobre o que ele fazia comigo, sobre como vivíamos prisioneiras na nossa própria casa. Dona Maria chorou junto conosco, prometeu que ia nos ajudar. Vocês vão sair daqui hoje mesmo, disse ela. Eu conheço gente que pode ajudar. Mas nós não sabíamos que seu Antônio havia voltado mais cedo da fazenda naquele dia, e que ele ouviu toda a conversa escondido atrás da casa. Quando Dona Maria foi embora, ele entrou pela porta da frente com uma expressão no rosto que eu jamais vou esquecer. Era pura maldade em estado bruto. Então foi assim que vocês me pagaram, disse ele, calmamente demais. Depois de tudo que eu fiz por vocês. Mamãe tentou se levantar da cama, mas estava fraca demais. Antônio, por favor. Começou ela. Não, ele a interrompeu. Chegou a hora de acabar com essa palhaçada de uma vez por todas. Foi então que ele foi até a cozinha e voltou com a faca grande que mamãe usava para cortar carne. Vocês duas me traíram, disse ele, brincando com a lâmina. E traidores merecem castigo. Naquele momento, eu soube que íamos morrer. Vi a morte nos olhos dele, senti o cheiro do fim no ar. Mamãe também percebeu, porque ela fez uma última tentativa desesperada de me salvar. Helena, corre! Gritou ela com as últimas forças que tinha. Corre e não olha para trás. Mas meus pés pareciam grudados no chão. Não conseguia abandonar mamãe, mesmo sabendo o que significaria minha própria morte. Seu Antônio se aproximou da cama onde mamãe estava deitada, ergueu a faca sobre a cabeça dela, e naquele momento eu fechei os olhos esperando ouvir o pior som do mundo. Mas em vez disso, ouvi algo completamente inesperado. Alguém estava batendo na porta da frente. Não eram batidas normais, eram batidas fortes, autoritárias. Antônio Santos! Gritou uma voz masculina do lado de fora. Polícia! Abra a porta! Seu Antônio ficou paralisado com a faca no ar. Seus olhos se encheram de uma surpresa que rapidamente se transformou em pânico. Como? Murmurou ele. Dona Maria não havia perdido tempo. Assim que saiu da nossa casa, correu diretamente para a delegacia da cidade e contou tudo para o delegado. E por um milagre, por uma intervenção divina, eles chegaram no momento exato em que nossas vidas estavam por um fio. As batidas na porta ficaram mais altas, mais insistentes. Se não abrir, nós vamos derrubar. Seu Antônio olhou para nós, depois para a porta, depois para a faca em sua mão. Viu o desespero tomar conta dele, viu o homem que nos aterrorizou por anos se transformar num animal acuado. E foi nesse momento que ele tomou uma decisão que mudaria tudo para sempre. Mas o que aconteceu depois foi tão extraordinário, tão impossível de acreditar, que até hoje eu me pergunto se não foi realmente um milagre que salvou nossas vidas naquela noite terrível do meu 16º aniversário. Meus queridos, o que aconteceu nos próximos minutos daquela noite foi algo que marcou minha alma para sempre e me ensinou que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode aparecer quando menos esperamos. Seu Antônio estava ali, paralisado entre nós e a porta, com a faca tremendo em sua mão. Os gritos dos policiais do lado de fora ficavam cada vez mais altos, mais urgentes. Eu podia ver o desespero crescendo em seus olhos, como um animal ferido que não sabe para onde fugir. Antônio Santos, última chance. Abra a porta ou vamos derrubar. Foi então que ele fez algo que nenhum de nós esperávamos. Em vez de tentar fugir ou se render, ele apontou a faca para o próprio peito.
Se eu não posso ter vocês, disse ele com uma voz que parecia vir do inferno, então ninguém vai ter. Mamãe gritou. Não, Antônio, não faça isso. Mesmo depois de tudo que ele nos fez, mamãe ainda tinha compaixão no coração. Mas eu confesso que naquele momento senti algo terrível dentro de mim. Uma parte escura que queria ver ele desaparecer para sempre. Ele ergueu a faca, pronto para se ferir, quando aconteceu o primeiro milagre daquela noite. A porta da frente se escancarou com um estrondo ensurdecedor. Não foram os policiais que a derrubaram, ela simplesmente se abriu sozinha, como se uma força invisível a tivesse empurrado. O vento gelado da noite entrou pela casa como um furacão, apagando todas as velas de uma só vez. Ficamos no escuro completo, e no meio daquela escuridão, ouvi um som que jamais vou esquecer. Era uma voz de mulher cantando uma canção de ninar. Baixinho, docemente, como mamãe costumava cantar para mim quando eu era pequenininha. Mas mamãe estava ali ao meu lado, e aquela não era a voz dela. Que é isso? Gaguejou seu Antônio, a faca caindo de suas mãos trêmulas. A temperatura da casa caiu tanto que conseguíamos ver nossa própria respiração. E então, no meio da escuridão, apareceu uma luz suave, dourada, que parecia vir de lugar nenhum. Nessa luz, eu vi uma figura que fez meu coração parar de bater por um instante. Era uma mulher jovem, com cabelos longos e cacheados como os meus, vestindo um vestido branco simples. Seus olhos eram verdes, exatamente como os meus, e seu sorriso era o mais doce que eu já havia visto. Que é você? Sussurrei. A mulher me olhou com tanto amor que senti um calor gostoso se espalhando pelo meu peito, curando todas as feridas da minha alma. Eu sou Maria Helena, disse ela com uma voz como música dos anjos. Sua bisavó. Eu vim buscar vocês. Mamãe começou a chorar, mas não de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de reconhecimento. Vovó Helena, murmurou ela. A senhora morreu quando eu era pequena, mas eu lembro do seu rosto. Eu nunca saí do lado de vocês, minha filha, disse a aparição. Estive aqui durante todos esses momentos difíceis, enviando proteção, fortalecendo seus corações. E hoje vim pessoalmente porque chegou a hora de vocês serem livres. Seu Antônio estava encolhido no canto, tremendo como uma folha. A presença daquela mulher celestial o aterrorizava mais do que qualquer polícia. Antônio Santos, disse minha bisavó, se virando para ele. Sua voz continuava doce, mas havia nela uma autoridade que fazia a casa inteira vibrar. Você machucou o que eu mais amo neste mundo. Você destruiu a inocência da minha bisneta e torturou minha neta. O que tem a dizer em sua defesa? Ele tentou falar, mas apenas sons incoerentes saíam de sua boca. Estava completamente apavorado. Seu coração está cheio de escuridão, continuou ela. Mas até para você existe uma chance de redenção, se escolher o caminho certo. Nesse momento, os policiais finalmente entraram na casa. Eram 3 homens fortões, liderados pelo delegado da cidade. Eles pararam na porta, olhando ao redor confusos. Cadê as luzes? Perguntou um deles. E que frio é esse? Eles não conseguiam ver minha bisavó. Apenas nós 3 podíamos vê-la. Está ali, mamãe apontou para seu Antônio com a voz mais forte que conseguiu reunir. Está ali o homem que nos mantinha prisioneiras. Os policiais acenderam suas lanternas e viram seu Antônio encolhido no canto, balbuciando coisas sem sentido. A faca estava no chão ao lado dele. Antônio Santos, disse o delegado, você está preso por cárcere privado, agressão e... Ele olhou para mim com compreensão. Outros crimes que vamos investigar. Enquanto eles algemavam seu Antônio, minha bisavó se aproximou de mim novamente. Helena, minha querida bisneta, disse ela, tocando meu rosto com mãos que pareciam feitas de luz morna. O que aconteceu com você foi terrível, mas não vai definir quem você é. Você é mais forte do que imagina, mais corajosa do que sabe. E tem um propósito lindo nesta vida. Que propósito? Perguntei, ainda sem acreditar completamente no que estava acontecendo. Você vai ajudar outras pessoas que passaram pelo que você passou. Vai ser a voz de quem não tem voz, a força de quem se sente fraco. Mas primeiro, precisa se curar.
Precisa aprender a confiar na vida novamente. Ela se virou para mamãe. Rosa, minha filha querida, você foi uma mãe corajosa. Lutou como uma leoa para proteger sua cria. Agora é hora de vocês duas recomeçarem, longe daqui. Mas para onde vamos? Mamãe perguntou. Não temos dinheiro, não temos lugar. Tudo vai se resolver, sorriu minha bisavó. Tenha fé. E nesse momento aconteceu o segundo milagre da noite. Dona Maria entrou na casa seguida por uma mulher que eu não conhecia, uma senhora elegante, de cabelos grisalhos e olhos bondosos. Rosa, Helena, exclamou Dona Maria. Como vocês estão? A senhora desconhecida se aproximou de nós com cuidado. Eu sou Dona Amélia, disse ela. Sou assistente social da capital. Dona Maria me contou sobre a situação de vocês. Eu vim para ajudar. Ela explicou que havia programas do governo para ajudar mulheres em situação de violência, que poderia conseguir uma casa para nós em Belo Horizonte, perto da irmã de mamãe, e até um trabalho para mamãe numa fábrica de tecidos. Mas isso vai demorar semanas para organizar, disse Dona Amélia. Foi quando aconteceu o terceiro milagre. Dona Maria se aproximou de nós com lágrimas nos olhos. Vocês vão ficar na minha casa até tudo se resolver, disse ela. Tenho um quartinho nos fundos que nunca uso. Não é muito, mas é limpo e seguro. Mamãe começou a chorar de gratidão. Dona Maria, como vamos pagar? Não quero saber de pagamento, interrompeu ela. Vocês são minhas vizinhas, minha família. E família se ajuda. Minha bisavó sorriu, e sua luz ficou ainda mais brilhante. Estão vendo? Disse ela. O amor sempre encontra um caminho. A bondade ainda existe no mundo. Os policiais terminaram de levar seu Antônio embora. No último momento, ele olhou para trás e me viu. Mas em vez do ódio que eu esperava, vi medo em seus olhos. E algo mais, arrependimento? Era possível que até mesmo um monstro como ele pudesse sentir remorso. Helena, minha bisavó, me chamou mais uma vez. Eu preciso ir agora. Mas quero que você se lembre sempre, você não está sozinha. Quando sentir medo, quando a tristeza vier, feche os olhos e pense em mim. Eu estarei aqui, enviando amor e força para seu coração. Não vá embora ainda, implorei. Tenho tanto medo do que vai acontecer. O futuro guarda coisas lindas para você, ela disse, começando a desvanecer. Você vai se casar com um homem bom que vai te amar como você merece. Vai ter filhos maravilhosos. Vai ajudar muitas pessoas. E quando for uma vovozinha como eu, vai contar suas histórias para seus netos, ensinando-os que sempre há esperança, mesmo nas horas mais escuras. E com essas palavras, ela desapareceu. A luz dourada se foi, a temperatura voltou ao normal, e ficamos apenas nós, as pessoas reais, no meio da nossa casa devastada. Mas algo havia mudado dentro de mim. Pela primeira vez em anos, senti esperança. Nos dias que se seguiram, tudo aconteceu exatamente como minha bisavó havia prometido. Dona Amélia conseguiu uma casa pequena mas aconchegante para nós em Belo Horizonte. Mamãe arrumou trabalho na fábrica e, com o ar puro da cidade grande e longe do terror constante, sua saúde começou a melhorar. Eu voltei a estudar. No início foi difícil, tinha pesadelos, ataques de pânico, dificuldade para confiar nas pessoas. Mas com a ajuda de uma psicóloga que Dona Amélia me apresentou, comecei lentamente a me curar. Aprendi que o que aconteceu comigo não era minha culpa, que eu não era suja ou quebrada como me sentia, que minha dor podia se transformar em força para ajudar outras pessoas. Terminei o colegial, fiz faculdade de serviço social e dediquei minha vida a trabalhar com mulheres e crianças vítimas de violência. Ajudei centenas de famílias a escaparem de situações semelhantes à nossa, sempre lembrando das palavras da minha bisavó. Aos 23 anos, conheci João, um homem gentil e paciente que soube esperar eu me curar antes de me entregar completamente ao amor. Casamos numa cerimônia simples, e ele me deu 4 filhos lindos, 3 meninas e um menino. Seu Antônio foi julgado e condenado a 15 anos de prisão. Soube que morreu na cadeia alguns anos depois, mas confesso que não senti nem alegria nem tristeza. Apenas uma sensação de que a justiça havia sido feita.
Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo como aquela noite terrível do meu 16º aniversário, por mais traumática que tenha sido, foi também o momento em que minha verdadeira vida começou. Foi quando aprendi que podemos sobreviver às piores tempestades e ainda assim encontrar a felicidade. Tenho 12 netos e 8 bisnetos, e para todos eles conto esta história quando chegam à idade de entender. Não para assustá-los, mas para ensiná-los que não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Que sempre há pessoas boas dispostas a ajudar. Que os milagres existem, mesmo quando parecem impossíveis. Mamãe viveu até os 85 anos e morreu em paz na minha casa, cercada de amor e cuidado. Nos seus últimos momentos, ela sorriu e disse: Helena, estou vendo ela de novo. Vovó Helena está aqui para me buscar. E eu acredito que era verdade. Ainda hoje, quando enfrento momentos difíceis, sinto a presença da minha bisavó ao meu lado. É como um abraço invisível, um sussurro no coração lembrando que nunca estou sozinha. Se você que me ouve está passando por algum sofrimento, por alguma situação que parece sem saída, quero que saiba, você não está sozinho. Há sempre uma luz no fim do túnel, sempre uma mão estendida para ajudar, sempre uma razão para continuar lutando. A vida pode ser cruel e injusta, mas também pode ser absolutamente maravilhosa. Pode nos quebrar em 1000 pedaços, mas também pode nos ensinar a nos reconstruirmos ainda mais fortes, ainda mais belos. E quando chegarem os milagres, porque eles sempre chegam para quem não desiste, você vai olhar para trás e entender que cada lágrima, cada dor, cada noite insone teve um propósito. Te prepararam para ser a pessoa incrível que você é destinado a ser. Esta é a minha história, meus queridos. A história de uma menina que quase foi destruída numa noite de julho de 1962, mas que renasceu mais forte do que nunca graças ao amor, à coragem e à fé de que sempre há esperança. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por permitirem que eu dividisse com vocês não apenas minha dor, mas principalmente minha cura. Que Deus abençoe cada um de vocês, e que vocês sempre se lembrem. Não importa quão difícil seja hoje, amanhã pode ser o dia do seu milagre. Com todo o meu amor e todas as bênçãos do mundo, esta é Dona Helena, aos 78 anos, lembrando vocês de que a vida sempre, sempre vale a pena ser vivida.